Fala galera, paz do Senhor a todos vocês, indo ao coração de Jesus pela intercessão de Maria. Meu nome é Sidney e o assunto de hoje é confissão. Muitos têm me procurado, poxa Sidney, faz um vídeo, ajuda a gente, tem algumas dúvidas que eu queria tirar. Então eu pensei um pouquinho, falei, vou ajudar a galera com um pouco que a gente sabe e distribuindo para vocês um pouco do conhecimento, tá bom? Então antes de falar da confissão, eu queria falar da matriz. Qual que é a matriz da confissão? Por que eu tenho que me confessar? Porque eu sou pecador. Ou seja, o combustível para que eu possa me confessar é o quê? É o pecado. Eu pequei. Então o pecado naturalmente nos tira da comunhão com Deus. E isso a gente nunca pode esquecer. Quando nós pecamos, a comunhão entre nós e Deus é rompida. Ou seja, a amizade que há entre Deus e nós, ela é desfeita. Não pela parte dele, sim pela nossa. Porque Deus é santo e o pecado não pode nunca habitar diante dele. Então, resumindo, quando eu peco, o pecado, eu escolho ficar longe de Deus. Então, quando você peca, seja qual for o seu pecado, é uma escolha sua de viver longe de Deus. Porque se Deus é santo e o pecado não pode habitar diante dele, quando eu peco, naturalmente eu estou fazendo uma escolha de ficar longe do Pai. Então, a confissão, ela tem 3 alicerces. Quais são esses alicerces? O primeiro é a humilhação. Quando eu me confesso, eu tenho que me sentir humilhado. Quando eu vou me confessar, eu tenho que passar por um processo de humilhação, porque eu pequei contra Deus. Uma vez eu fui me confessar e o padre estava no confessionário. O confessionário tem aqueles pequenos buraquinhos assim, que você nem consegue ver direito o rosto do padre, né? E aí eu falei assim, padre, por favor, eu posso não ficar aqui te olhando por esses buraquinhos e sim olhar no seu rosto? Ele, por quê, filho? Eu respondi assim, porque eu quero me sentir humilhado, porque eu pequei contra Deus. E o Senhor aqui é a persona Christi, é o próprio Cristo. Então, na confissão tem que haver a humilhação. Segundo, a reconciliação. Quando eu me confesso, eu estou naturalmente voltando à amizade com Deus. Tá? Então, se quando eu pequei, eu me afastei, na confissão, quando eu recebo a absolvição, eu volto a essa comunhão, eu volto a essa amizade, tá bom? Então, a primeira é a humilhação, a segunda a reconciliação e a terceira é a penitência. Todo pecado, toda vez que eu vou me confessar, eu recebo uma penitência no final da minha confissão, tá bom? A confissão, na verdade, o que ela é? Ela é um regresso, ou seja, eu estou voltando a Deus, eu estou voltando para casa, para a comunhão com o meu Senhor. No Catecismo da Igreja, no número 1440, a Igreja vai nos ensinar assim: o pecado é, antes de tudo, uma ofensa a Deus, uma ruptura da comunhão com Ele. Ao mesmo tempo, é um atentado de comunhão contra a Igreja. Vejam só, é um atentado contra Deus. O pecado é um atentado contra Deus e a confissão é uma reconciliação. Olha que bonito o presente que a Igreja nos dá, a reconciliação. E muitas vezes a gente enxerga a confissão como se fosse um martírio, né? Não, eu não vou me confessar com esse padre, porque aí o padre vai ficar lembrando dos meus pecados, né? O padre depois vai me olhar assim e falar, eu sei o que você fez no verão passado, né? Meu irmão, não precisa se preocupar com isso, sabe? Por quê? Porque não teria sentido nenhum. Por quê? Porque o padre, na verdade, ele é o quê? Persona Christi. É o próprio Cristo ali diante de nós. E Cristo morreu na cruz para nos dar liberdade, para nos tirar da escravidão. Não teria sentido ele querer nos aprisionar de novo com acusações depois que a gente se arrependeu. Então, tire isso do seu coração. Isso é imaturidade religiosa, tá? Quando você vai se confessar, ali não é um homem, ali é o próprio Cristo na figura do sacerdote. Então, você não precisa ter medo, não precisa ficar acanhado. Pode se confessar de todo o teu coração, tá? Naquele momento da confissão, o sacerdote, ele é o próprio Cristo te acolhendo. Olha que gostoso, você além de pecar, aí você vem, se arrepende e você ainda é acolhido novamente na figura do sacerdote, que é o próprio Cristo Jesus. No Catecismo da Igreja Católica, no 1460, a Igreja vai nos ensinar assim, ó. A penitência imposta pelo confessor deve levar em conta a situação pessoal do penitente e procurar seu bem espiritual. Deve corresponder, à medida do possível, à gravidade e à natureza do pecado cometido. Ou seja, o meu pecado, a minha penitência sempre tem que estar atrelado ao pecado cometido. Eu vou dar um exemplo. Imagina que você vai ao médico e você está com dor de cabeça. O médico vai te dar remédio para quê? Para dor de cabeça. Se você está com um resfriado, o médico vai te dar um remédio para resfriado. Então a penitência sempre tem que estar atrelada
ao pecado que você cometeu. E tem gente, meu Deus do céu, tem gente na igreja que é tão soberba que até na hora da confissão pensa desse jeito. Eu já vi gente falando assim dentro da igreja. Poxa, mas eu falei um monte de coisa para o padre, descarreguei uns pecados gravíssimos e ele só mandou rezar uma Ave Maria. Será mesmo que valeu? Ou seja, a gente quer tomar o lugar de Deus até na hora que a gente quer se reconciliar com Ele, né? Então, meu irmão, você não pode pensar assim. Por quê? Porque o sacerdote, ele se preparou para aquilo. Então, aquela penitência, ele está te dando por quê? Porque ela vai te ajudar a se santificar, a buscar o remédio para lutar contra aquele pecado que você cometeu. Então, muita gente pensa assim, poxa, mas o padre só mandou rezar uma Ave Maria. Se você acha que a Ave Maria é pouca coisa, é porque você ainda não entendeu o significado dessa oração. É uma oração poderosíssima e uma oração de exorcismo. Então, você tem que se colocar no seu lugar, meu irmão. Ou seja, quando o padre te der a penitência, não questione. É persona Christi, é o próprio Cristo te dando aquela penitência. Vai lá e faça de coração aberto e feliz, porque você se reconciliou com Deus. Outro ponto que a igreja nos ensina é que nós devemos nos confessar pelo menos uma vez ao ano. E eu jamais quero me opor àquilo que a nossa igreja ensina, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você toma banho uma vez por ano somente? Com certeza não, né? Eu não. Eu tomo banho todos os dias. Então, por quê? Porque eu me sujo, porque eu trabalho, eu pego trem. Então, eu chego na minha casa, eu preciso tomar um banho para me dormir limpo, para que eu possa estar perto da minha família de maneira limpa. Então, para mim, a confissão tem o mesmo significado. Eu me confesso por quê? Porque eu peco. E quando eu peco, eu me sujo. E esse pecado me afasta do meu bem maior, me afasta de Deus. Então, eu busco a confissão sempre. Isso nos ajuda a nos santificar. Volto a dizer, não estou me opondo àquilo que a igreja diz, mas eu estou te levando a uma reflexão, tá bom? Então, pense assim, a confissão é um instrumento de cura, ou seja, quando eu me confesso, eu estou sendo curado daquele mal. Por isso que nós temos que sempre entender que esse sacramento, é um presente na verdade. Deus, além de me perdoar, Ele ainda me cura. Tira de mim toda a culpa, tira de mim todas aquelas marcas que me prendiam. Um outro ponto que nós devemos saber é que quando eu vou me confessar e o padre me dá a absolvição, ou seja, a minha culpa, a culpa do meu pecado, ela é remida e acaba tudo naquele momento. Porém, existe uma coisa chamada pena temporal, que não é apagada na confissão. Sidney, explica melhor. É o seguinte, vou dar um exemplo. Imagina que eu estou num dia meio nervoso, estou um pouco triste, estou um pouco irritado, e aí eu brigo com meu irmão. E naquela discussão eu acabo tacando um copo nele. O copo bate aqui nele e acaba cortando ele, tá bom? E aí depois daquela discussão eu me acalmo mais, vou para o meu quarto, aí eu choro, aí eu me arrependo, peço perdão a Deus, vou lá no meu irmão, abraço ele, peço perdão, ele me perdoa, eu busco a confissão. Jesus Cristo me perdoa na confissão, recebo ali o perdão dos meus pecados, ok. Agora pergunto, depois de todo esse processo, quando eu recebi a cura ali, quando eu recebi a penitência, quando eu recebi a absolvição do sacerdote, o machucado do meu irmão sumiu ou permanece ali? Permanece lá, né? Então isso a igreja chama do quê? De pena temporal. Então vamos ver o que a igreja nos ensina, né? Sobre este tema. No Catecismo da Igreja Católica diz assim, no 1472. Para compreender essa doutrina e essa prática da igreja, é preciso admitir que o pecado tem uma dupla consequência. O pecado grave priva-nos da comunhão com Deus e, consequentemente, nos torna incapazes da vida eterna. Essa privação chama-se pena eterna do pecado. Por outro lado, todo pecado, mesmo venial, acarreta um apego prejudicial às criaturas que exige purificação, quer aqui na terra, quer depois na morte no estado do purgatório. Ou seja, a consequência do meu pecado eu vou ter que sofrer ela. Sendo que eu preciso reduzi-la, eu preciso extingui-la também. Se não for aqui na terra, terá que ser no purgatório. Mas aqui na terra, a igreja nos dá um presente. Como eu posso apagar essa marca? Como eu posso apagar essa marca da minha pena temporal? A igreja me dá outro presente, chamado indulgências. No 1471, aqui no Catecismo da Igreja Católica, a igreja vai nos ensinar assim. A doutrina é a prática das indulgências da igreja. Estão estreitamente ligadas ao efeito do sacramento da penitência. O que é a indulgência? A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal,
devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa que o fiel bem disposto obtém em certas condições determinadas. Então o catecismo nos ensina que na confissão eu recebo o perdão da culpa e na indulgência, quando eu recebo a indulgência, eu recebo a remissão da minha pena temporal, ou seja, da consequência do meu pecado. Olha que presente, que igreja maravilhosa. E qual o fundamento bíblico? Eu quero te perguntar assim, qual que é o fundamento bíblico para a confissão? Nós vamos encontrar lá em João, capítulo 20, no versículo 23, quando Jesus diz assim: todo pecado que vocês perdoarem, eu perdoo. E todos os pecados que vocês reterem, eu vou reter também. Olha o que Jesus ensina. Ele dá à igreja, ao magistério da igreja que ele funda naquele momento, a autoridade de remir pecados. Então todos os pecados que a igreja reter, ele também vai reter. Mas todos os pecados que a igreja perdoar, ele também perdoa. Veja o fundamento bíblico e o presente que Jesus dá à sua igreja e também a autoridade ao magistério da igreja. Então os nossos sacerdotes, bispos, cardeais, o Papa, enfim, todo o clero pode perdoar os pecados pela autoridade dada por Jesus. Vejam só que maravilha, que igreja rica em seus sacramentos. Outro ponto, para a gente encerrar o vídeo, é um erro que a gente comete também de soberba. Muitos chegam assim e falam: poxa vida, eu não vou me confessar ainda porque eu não estou me sentindo arrependido. Eu não me arrependi, então eu não posso me confessar. Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo. Uma vez eu fui me confessar e o padre foi e me disse assim, quer dizer, eu disse ao padre: padre, eu estou aqui me confessando, mas eu acho que eu estou pecando também aqui. Ele: por quê, meu filho? Porque eu não estou arrependido pelo que eu estou dizendo. Eu cometi o ato, eu errei, mas não estou arrependido. Aí o padre olhou para mim assim e falou: filho, vou te falar uma coisa. Eu sei que não tem nada a ver com o seu pecado, mas ouve o que eu vou dizer. Se um dia você roubar, o roubo é algo errado? Eu disse: sim, padre, roubar é algo muito errado. Ele: é pecado roubar? Sim, está até nos mandamentos de Deus, não roubar. E aí o padre me disse: tá bom, se você roubar e não se sentir arrependido, o roubo passou a ser certo? Eu falei: não, em momento algum, continua sendo errado. Ele: pois bem, a confissão é isso. O problema é que vocês querem colocar sentimento em tudo, até na hora da confissão. Ah, eu não senti no meu coração. Meu irmão, não deixa o teu coração te enganar. Mesmo que você tenha pecado e você não esteja se sentindo arrependido, procure a confissão. Sabe por quê? Porque na confissão tem um outro presente. Qual que é? O Cristo que está lá na figura do sacerdote, que vai te ajudar, que vai te orientar, que vai te dar um caminho, vai te levar a um outro pensamento, tá? Pode até puxar a sua orelha, porque às vezes a gente merece, né? Então a gente precisa procurar sim, porque na confissão, além de ter o meu pecado perdoado, eu ainda vou receber um conselho, vou receber uma orientação de uma pessoa preparada por Cristo, que é o próprio Cristo, para me ajudar a me santificar, tá bom? Então você tem que buscar sim a confissão, mesmo que você não esteja sentindo, não deixa os teus sentimentos te enganarem, porque nessa nossa mania de querer romantizar e colocar sentimento em tudo, a gente esquece de uma coisa: por que você não está arrependido? Por que você não está se sentindo arrependido? Por que o seu coração está tão duro? Porque você não reza, porque você está distante de Deus. Justamente é esse o seu pecado. Muitas vezes nosso coração não se sente arrependido, a gente não se sente arrependido por quê? Por causa do pecado. A gente não reza, não busca a Deus, não reza no secreto, não faz oração diária, não se confessa, não faz adoração ao Santíssimo Sacramento, não participa da missa, falta nas missas, ou seja, o nosso coração vai ficando longe de Deus. E a gente só vai alimentando a carne, não esquece de alimentar o espírito, então nosso coração realmente vai ficando enfraquecido. A gente não vai sentir vontade mesmo, mas continua sendo pecado. Então mesmo que você não sinta, mesmo que você não esteja sentindo vontade ou até arrependido do seu pecado, se confesse mesmo assim, porque lá você vai encontrar um sacerdote que vai te ajudar, vai te orientar, vai te dar um caminho, vai até puxar sua orelha se você merecer, mas com certeza é bem melhor do que ir para o inferno, do que viver longe de Deus, tá bom? Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que Deus te abençoe, que Deus te santifique, amém? Um só coração e uma só alma. A paz.